tem uma quantidade de implicações. Alguns autores falam em 50, mais 50 a 100 repicagens de uma única célula que pode, depois ela morre, depois ela não consegue mais se duplicar. Né? Então ela duplica, e essa morre. Essa aqui tem 49, essa aqui tem 48, essa aqui tem 47, tem 46, dá para entender, né? Chega uma hora que não tem mais como. E envelhecimento nada mais é que isso daí. Como que você descobre que uma célula está envelhecendo em termos de citologia? Certo? Pela mitocôndria. Quanto menos mitocôndria, menos a organela de oxigenação da célula e mais chance dessa célula dar mais velha. É assim que, teoricamente, lógico, é uma coisa bem a grosso modo, você entende que a célula envelheceu. Tudo bem? Existe nós temos o nosso pai da medicina, né? A medicina veterinária é uma ramificação da medicina. Ela pode tratar de animais, mas é uma ramificação da medicina. Então, continua sendo o pai da medicina Hipócrates, né? A base da cura da doença não está na medicina nem nos medicamentos, mas na elevação da força curativa natural. Então quem acha que cura, não cura, ninguém cura. Esse negócio de cura, eu curei um paciente e tal, isso aí é uma força de expressão. Não existe, ninguém cura. Quem cura é o organismo, não tem jeito. Por isso você pega um paciente em mesma condição, às vezes você dentro do seu olho clínico está na mesma condição e um paciente tem força e sai, o outro não. Essa semana a Larissa perdeu a cachorrinha dela, com muita tristeza, perdeu. E a gente fazia todos os exames que você pode. A gente tem recurso lá, a Larissa tem recurso no médico municipal, o pertodaclógico que está dentro lá da gente, né, e é de casa, é lógico que ela vai usar todos os recursos que ela tem. E usou tudo. E nós não descobrimos, a cachorra foi apagando a velhinha dela. Foi apagando a velhinha. Simplesmente é isso, apagou a velhinha. Jorge, mas tem que ter uma causa. Sim. Tem que ter. O animal não vai perder a energia, o imunológico vai caindo, a parte gástrica já não vai fazer mais efeito, o animal vomita, não sei o quê. A creatinina não estava tão alta assim, eu não era um paciente nefropata, mas a creatinina não estava tão alta assim. Mas, inclusive, a Larissa, com toda já está tanta vivência de morte que a gente vê, né? Não é que se tem lá 20% de morte, que seja, né? 16%, 15%, não importa. Você vê morte todo dia, ou toda semana tem um monte de cachorro que morre. Você começa a ver, ela mesmo falou, Jorge, olha, pelo olhinho dela, pela característica, ela não vai passar dessa noite. Não passou. E se você vê, nós mesmos vendo isso aí, né? Você vai ver aquele brilho no olho, o paciente já não está, ele não tem aquela força que o Hahnemann chama de energia vital, né? Energia de vida, né? Cadê aquela energia? Cadê aquele brilho nos olhos? Cadê aquela vontade de viver do bichinho? Parece que está entregando. Ele está sentindo que está indo embora. É assim que funciona. Por mais que você faça, por mais que a gente tente usar todos os recursos da medicina possíveis, em alguns casos o animal vai embora e pronto, final. Acabou. Aí você tem que tratar só com o outro lado, que é tão crítico quanto a morte do animal, que é o proprietário. Que não, você tem que fazer ele entender que o animal morreu. E tinha que morrer. Não é que tinha que morrer. Morreu. Não, mas eu não entendo. Eu não, o problema é, tem que paciente que. O problema é dinheiro, né? Dinheiro, usa o recurso que você tiver. Eu estou usando tudo que eu tenho, mas o teu animal não vai sobreviver. Vai estar difícil sobreviver, gente. O que eu posso fazer? É o outro lado que a gente vem falando cada vez mais, né? Muito bem. Essa briga de Natal aqui. Tanto no clínica como na semi-intensiva, nós não podemos deixar de levar em consideração, né? Toda a vida do paciente é importante. Toda a vida. Toda. Gente, não é aquele momento. Isso tanto numa clínica normal como na semi-intensiva para a gente. Não importa se aquele momento da gente, o animal está em crítico agora. Não, mas a vida. A característica, o grau de envelhecimento desse paciente, o que ele comeu, o que ele viveu, qual o nível de estresse. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? A idade versus o modo de vida é que é importante nessa situação. Tá? Tudo que esse animal passou, juntamente com a idade que ele está, é que faz o paciente ter mais força ou menos força para viver. Tá? Porque não é só aquele momento. Entendam, gente, toda vez que você pega uma emergência na frente, não é só aquele momento de emergência. Você não sabe se o paciente tem aquela energia vital ou não para sobreviver. Você faz o que tem que fazer. Mas levantar um pouco da história do paciente passa a ser bastante interessante. A geriatria, ela assim, como a gente chama, passa a tratar de pacientes idosos.
Os que a gente tem maior problema, tanto na nossa clínica, como na sala intensiva, são os pacientes mais velhos. São aqueles que têm uma resposta. Quem aqui já operou o bichinho, por exemplo, foi tirar uma verruga de um animal bem velhinho, sedou o paciente, o animal não tinha nada, sedou, fez a cirurgia, o animal recuperou da cirurgia, dali para frente esse animal começou a ter problema. Aí desencadeou um quadro renal, desencadeou um quadro respiratório, e não tinha nada naquele momento. Por que acontece isso? Por que acontece dessa forma? A linha desse animal é muito tênue, né? O fiozinho dele está rompendo, né? O cabo de aço dele já está se dando por um fio, né? É isso que acontece, energia vital. Um desequilíbrio pequeno que seja com o paciente geriátrico passa a ser um desequilíbrio importante. E aí, dali para frente, se ele tem que desencadear o problema, ele desencadeia. É a mesma coisa se eu pegar aqui nessa sala. Todos nós fomos na padaria tem uma barraquinha do lado, bem interessante. Né? Eu passei lá, tem uns pãozão já feito com manteiga ali, porque ele vem com o pessoal dos motoristas de ônibus aqui, né? Aí chega lá, nós vamos comer, todo mundo vai ter umas coxinhas lá, né? Já está 10 dias ali. Bem escura ali, né? Vamos supor que todos nós tem uma coxinha para cada um de nós, não vai comer a coxinha. Tá? É assim, dependendo da quantidade de toxina bacteriana, se você tiver lá, todo mundo vai parar no hospital. Todo mundo. Mas supondo que tenha quantidades variáveis, né? Ou uma quantidade pequena que não chega, né? Uma quantidade que não vai ultrapassar o limite de todo mundo. O que vai acontecer? Tem pessoas que vai passar mal. Uma grande parte vai passar mal. Mas tem pessoas no meio dessa que nem vão sentir o problema. Por quê? Certo? Se todo mundo comeu a mesma coisa, na mesma quantidade, quando tem a mesma quantidade de toxina nas coxinhas, às 10 dias, por quê, gente? Cada um tem um momento. Pode ver, isso acontece em festa. Uns passam mal, outros não, e comeram as mesmas coisas. Tá? Lógico, se ultrapassar o nível de toxina, eu já falei, tem jeito, todo mundo vai parar no hospital. Mas se não chegar naquele nível básico, mas é uma quantidade pequena para uma pessoa que está sensível, funga, já dá aquele perigo danado. Né? Enquanto o outro come até muito mais do que o outro, não aconteceu nada. Não sei se você passou mal comigo, não aconteceu nada comigo. Não é assim que funciona? Porque nós temos uma coisa chamada, existe uma particularidade, existe uma resistência de cada um e um momento de cada um. Tá? O envelhecimento, como definição, é um processo biológico complexo, da progressiva redução da habilidade individual em manter a homeostasia. É uma habilidade individual, aí vem do indivíduo. É a habilidade dele de se manter equilibrado sobre a fisiologia interna, né? E os estresses externos ambientais. É tudo complexo. É a capacidade que ele tem de reagir, mas todo aquele problema fisiológico que ele tem, né, que ele passou, que ele está recuperando, tá? E mais todos aqueles estresses externos, isso tudo juntando na mesma coisa, vira um processo de envelhecimento. Tá? E os fatores? Genético, né? Na verdade, eu podia dividir em duas classes, genético e ambiental. Ponto. Tá? Genético e ambiental. Genético é o que quem faz medicina chinesa sabe. O chinês fala ou é ou está. Se é, não tem cura. Se está, tem cura. É assim, bem simples e grosso. Não é assim que fala? Ou é ou está. Se é, e o que é? Genético. Se é, não tem cura. Você pode melhorar, você pode melhorar o ambiente onde esse animal está, você pode dar condições técnicas para esse paciente viver, mas não, porque você não vai curar nunca. Quem é cura uma atopia aqui? Curou já atopia. Aquele paciente que fica, vai e volta na clínica com atopia. Tá? Quem não cura, tá? Porque ele é atópico, é um paciente que nasceu atópico e vai ser a vida inteira atópico. Está na genética dele, ele é atópico. Não adianta querer curar, não adianta querer inventar qualquer coisa. Você pode usar técnicas de homeopatia, acupuntura, alimentação, fazer ambiente, não deixar ter contato com grama, não deixar contato com pulga, não deixar contato com isso, contato com aquilo, você pode melhorar. E assim você vai ter o seu sucesso na clínica. Mas curar, porque ninguém cura. É genético. O paciente é assim. E o resto é estresse, as doenças que aparecem, né? Doenças que aparecem ao longo do tempo, a falta de exercício, gente, isso é muito importante para o paciente. A gente lá, quando chega na emergência, sempre fica perguntando se o paciente faz exercício.
Não fica. Vai direto para emergência. Mas, teoricamente, o paciente que anda, viu, pessoal? O paciente que anda, o paciente que tem uma qualidade de vida melhor, não é sedentário, ele tem mais chance, teoricamente, de sair e receber alta. Um problema pelo outro, estou falando aquele problema específico. Um problema pelo outro tem mais chance de receber alta. O ambiente também. Qual a água que toma, qual é a alimentação que esse paciente tem. Alimentação, você fala só em alimentação, porque lógico, não é por nada, mas a investigação ela quer que fale sobre alimentação, porque para elas o mais importante são a alimentação. E não deixa de ter razão, porque realmente você come, todo mundo come, porque todo mundo precisa sobreviver, ninguém pode viver de sol. Até agora, eu não conheço uma pessoa que vive de sol, de plana, né? Eu não conheço ninguém. Falam que existe. Eu nunca vi ninguém só de sol, né? E os que passou na televisão brincando lá, nas comédias, os caras ainda comendo salsicha, uma linguiça do lado, né? Vai falar, não, eu vivo de sol, não é assim. Passou uns programas aí que eu vi até revisando. Não, eu vivo de sol, porque aparência é tudo, né? Mas depois o cara saltava a geladeira à noite. Então é assim, os fatores nutricionais eles são importantes, porque na verdade, usando as máximas também das medicinas não convencionais, teu alimento é teu remédio, você é o que você come, todas essas frases, elas são realmente, mas não é só isso, tem todo esse processo para se falar em envelhecimento. Tá? Em termos biológicos de envelhecimento, né, não vou comentar muito, mas você tem uma coisa muito importante de tudo isso aqui, que vai chegar em diminuição da força muscular, diminuição da circulação sanguínea, diminuição da excreção de hormônio, está aqui, diminuição do consumo de oxigênio. Gente, isso não é nem só diminuição do consumo, eu diria assim, alteração no consumo de oxigênio. Acho que de tudo isso aqui que vocês podem ver, aumento do seu conjuntivo, infiltração de pseudoelastina, desaparecimento de elementos celulares do sistema nervoso, isso aqui faz parte do consumo dele. Mas o mais importante que a gente tem, aumento de gordura, tudo, mas aqui é a diminuição do consumo de oxigênio. Tá? Isso tudo, dentro da medicina ortomolecular, é o mais estudado, é o oxigênio, é o paradoxo do oxigênio. O oxigênio faz você viver, mas é ele que faz também você envelhecer. Tá? Você sabe por que ele envelhece, o oxigênio? Já tanto conhecimento, vocês já viram falar por que o oxigênio envelhece? Vocês têm noção? Tá? Porque ele é gerador de radicais livres. É básico isso. Na cadeia respiratória, lógico, não é a minha função, e isso aqui é uma coisa muito complexa, precisaria de aulas e aulas sobre isso, mas assim, dentro da cadeia respiratória, no final sai meia molécula de água, de O, né, O2, tá, por meia molécula de água, tá, e sai também aqui uma coisa chamada O2-, tá, meia molécula de água, CO2 também sai daqui. CO2, certo? Esse é o complexo. Isso aqui, até 5% do organismo, O2-, o que é? É um átomo, já falei isso aqui no aula com vocês, é um átomo de oxigênio, tá? Com na parte externa do átomo, né? 3, em vez de ter 2 pareados, ele tem, ou 3 por 1. No caso, como é negativo, ele tem um elétron a mais, não pareado. Ou seja, os elétrons da parte camada mais externa do átomo tem que ser pareado. Nesse caso, quando ele não é pareado, ele fica com um elétron a mais, por isso que é o O2-, então ele tem um elétron a mais para estar estável. Só que esse elétron a mais, ele aparece e ele precisa doar, porque para voltar a ser um oxigênio normal, o que tem que acontecer? Precisa doar esse elétron, não precisa? E é rápido. A gente fala que milésimos de segundo, ele já nasce ali, já depois da cadeia respiratória, e ele vai reagir com o que está do lado. Então ele vai dar esse elétron para um tecido, para uma molécula, ele vai ter que fazer se livrar desse elétron. E nessa se livrar desse elétron, ele estabiliza a molécula, por exemplo, uma molécula que pode ser uma molécula de hormônio, pode ser uma enzima digestiva, pode ser qualquer coisa importante ali. Uma própria célula do fígado, por exemplo, porque o radical livre pode formar em qualquer lugar onde tem respiração celular. Ele pode destruir a própria membrana da mitocôndria, porque perdendo a mitocôndria, aumenta o quê? Envelhecimento. Eu não vou me ater muito nisso, mas é só para falar para vocês. É o oxigênio paradoxo. Tá? Já falei para vocês que quem vive mais alto, menos oxigênio vive mais.
Né? Trabalho regular, vive mais, porque aumenta o consumo de oxigênio, mas também o oxigênio aumenta também a capacidade celular de buscar oxigênio. Então, para nós, o mais importante na dimensão da emergência é o oxigênio. O oxigênio que nós medimos na emergência não é o mesmo oxigênio, é a capacidade de tecido de se livrar do oxigênio ruim, que é o superóxido, e a capacidade de respiração celular. Não estou falando de você botar o oxímetro e o animal não respira direito. Isso é um outro processo. Ok? Bom, aqui tem a parte de merecer, que é bom saber, né? Por que o animal paciente internado velho, ele fica hostil com qualquer coisa nova. Então, ele já vai para a base de interação, quanto mais velho o animal, ele fica mais hostil, porque tudo para ele é novo. E o paciente geriátrico, ele fica hostil frente ao novo. Tá? Ele fica lento, todo o seu rendimento, e fica mais cansado. Principalmente se ele tiver histórico no passado, de não ser um paciente atlético, um paciente que anda, aquele paciente que dorme o tempo todo. Então ele fica mais lento, mais fatigado, né, mais cansado. Tá? E isso atrapalha em qualquer recuperação. A vontade de atenção dele diminui também, tá, do paciente. Ou ele fica muito irritado e indócil. Tá? Então ele pode ficar deprimido na gaiola, né, na internação, como ele pode ficar indócil demais. Late, e vai consumindo. Ele não está preocupado se ele está consumindo o oxigênio dele, e aquilo vai fazer uma coisa muito importante para ele na recuperação. Só que isso não acontece. Tá? Infelizmente não acontece. Alguns serão interessantes, né? Fica muito carente, carinhoso, né? Fica não vendo qualquer um que chega. Esse é até gostoso de tratar. Para nós, é o melhor paciente que a gente tem. E a gente quer tratar esse paciente, porque todo mundo fica gostosinho, lambendo, vai tendo com dó, aí passa unha, brinca com ele. Aí você fala que você quer se matar com aquele caso para ele sarar, né? Porque o bichinho é muito bonzinho, né? Mas é porque ele também ele estreita a afetividade com quem está tratando. Tá? A fidelidade, o aumento da fidelidade é que assim, é aquele que fica mais ligado, ele responde mais para você, ele fica mais ligado no dono, ele quer ficar atrás do dono, ele quer ficar mais fiel ao dono, né? Mas em compensação ele fica evitando a necessidade. Você pode chamar o cachorro e pensa assim, por que ele está me chamando? Será que vale a pena eu ir até ali? Né? Ele não responde da mesma forma, ele vai evitar o que não é essencial. O que é essencial ele faz, o que não é essencial ele fica pensando duas vezes de fazer. Esse é o perfil do paciente de envelhecimento, ok? E aí são as teorias, né? Picnose, que o núcleo também começa a morrer. Os próprios montagens químicos e radiações, eles também promovem o envelhecimento, nós sabemos disso. Radiação solar, indevida, tempo de sol. E por que o caiçara envelhece mais rápido? A pele mais rápido, inclusive, porque recebe mais carga solar. Uma série de coisas pode levar ao envelhecimento. Mas isso aí não é o caso agora, é só para mostrar para vocês como é que a gente identifica um paciente que está envelhecendo. Não é só pelo bigodinho, porque lá pode ser leucotriquia, e leucotriquia não é necessariamente envelhecimento. Tem gente que tem grisalho aos 20 anos, isso é leucotriquia. Envelhecimento é outra coisa. Okay? O paciente velho tem que responder essa coisa, mudar o fator psicológico, mudar a disposição, mudar a irritabilidade e a emoção. Isso para a gente é paciente geriátrico. Tudo bem? Tá? Bom. Deixa eu perguntar aqui. Olha, eu queria falar de geriatria um pouquinho. Eu queria falar de geriatria para vocês, porque um dos problemas maiores que a gente tem em semi-intensivo, e vocês, realmente os pacientes vão ficando velhos, né, vão ficando mais idosos, e dependendo do grau que nós temos de envelhecimento, ele começa a apresentar mais sintomas. E quais são os sintomas que a gente mais tem em clínica? Né, para paciente velho? Nefrológico, cardiológico, né, pele, dermatológico, tá? Hormônio, né, hormonal, endócrino, né? Tem um monte de problema endócrino, tireoide, já começa a responder, operador do corticismo, e aí vai, né? Ginecológico, se você não tiver um paciente não castrado, né? Se você não tiver essas coisas todas, enfim. Tudo isso você vai ter mais. E a força do teu paciente, em termos de resposta, vai depender da qualidade que ele tem de vida e do quanto você vai restituir
aqui que nós falamos no começo, a homeostase. O quanto você vai restituir o equilíbrio do paciente. Tá? Então é só chamar a atenção para vocês. Para nós da semi-intensiva, para nós que cuidamos do paciente crítico e de vocês, de todos nós clínicos que fazemos a parte do dia a dia. O paciente que tiver em condições de equilíbrio melhor é aquele paciente que vai responder melhor para você no tratamento. Independente do dono, não acredito, não importa nada, se você... O paciente que anda mais, ele não fica, ele é mais sociável, ele tem uma distração, não fica o tempo todo olhando para a cara do dono e desesperado se o dono vai sair de casa ou não vai, passa na rua, leva em outro lugar, ou brinca com outro animal, enfim, como a gente. Só uma coisa. Quem é que tira férias e fica dentro de casa com televisão o tempo todo? Tá? A maior parte das vezes você quer sair, você quer conhecer, passear, você quer se distrair. Mesmo que você não consiga uma viagem, você quer ir para um parque, você quer ir para um museu, sei lá, fazer um curso de yoga, sei lá o que você quer fazer. Você quer dar uma distraída. Né? Tá bom? Vem para a minha aula agora de alimentação. Bom, gente, alimentação, agora sim, entrando já no dia de hoje, eu preciso dar uma palhinha da geriatria, para você entender que não é a alimentação é um dos fatores que determinam o sucesso da clínica. E esse autor que eu vou citar agora tem um trabalho legal pra caramba, ele fez uma pesquisa com muitos animais e isso reflete tudo que a gente tem que falar para vocês. Mas lembrando